nós estávamos aqui no início da pandemia e onde os primeiros cultos, né, começamos a transmitir aqui de casa. E foi um tempo muito gostoso, né? Onde rompemos com algumas dificuldades, desafios, né? Algo muito novo para nós, esse espaço, né, da internet, e Deus foi nos dando graça e pela misericórdia de Deus hoje estamos aqui. Hoje escolhemos esse lugar por necessidade. O Senhor quis que estivéssemos aqui também. Você vai ouvir talvez alguns barulhos fora do normal, né? Porque estamos num ambiente doméstico. A minha cachorrinha, por exemplo, ela gosta de adorar o Senhor, né? Ela tem uma voz mais aguda. O vizinho está ouvindo roupa nova, pra você ter ideia, né? E nós vamos aqui entoar o nosso louvor ao Senhor. O caminhão passou lá na igreja e deixou uma marca, né? Ele passou e arrebentou o fio de internet e tivemos que buscar aqui uma saída rápida para adorar o Senhor. Mas não importa o ambiente, né, irmãos? Não importa o local. O importante é que o seu coração esteja envolvido, você da sua casa, nós daqui. Isso tem um significado ainda maior, né? Porque estamos nesse momento de estar em casa, de estar reunidos como igreja num ambiente doméstico, e eu creio que vai ser bênção. Prepara para aquilo que Deus vai ministrar o teu coração através da mensagem e louve o Senhor com toda a tua intensidade. Amém, galera? Amém? Vamos lá? Começamos por onde, hein? Pelo começo. Pelo começo, né? Boa ideia. Então vamos começar louvando ao Senhor com uma música de autoria do nosso irmão Humberto. Na verdade é do Fernandinho, né? O nosso irmão Humberto, que canta muito. E espero que ele esteja conosco agora também, ele e a sua esposa. Vamos, neste momento, entoar dizendo que pode acontecer coisa ao seu redor, mas você não será atingido. E não será atingido no sentido físico, não. Porque tem situações que nos atingem verdadeiramente. Mas em Cristo você está protegido com relação à tua salvação. Sabe, em Cristo a tua salvação é garantida. Pode o mundo cair ao seu redor. Os braços do Senhor, como diz aquela canção do Livros para Adorar, eles te seguram. Sabe, por isso que é possível passar pelo mundo de aflição. Tá bom? Então vamos cantar isso com toda certeza. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós seguiremos, nós vamos avante, Cristo é conosco. Amém? Glória a Deus. 1, 2, 3 e... Alguém pode bater palma aí para ajudar no tempo? Aquele que habita no seu esconderijo, em seus braços descansará. Do mal te sucederá, nem maldição te alcançará. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Quando os meus olhos, eu sei de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor. Meu caião ao teu lado, desce meu caião à minha direita, mas eu nunca serei atingido, não, nunca serei atingido, não, nunca serei atingido. Meu caião ao teu lado, desce meu caião à minha direita, mas eu nunca serei atingido, não, nunca serei atingido, não, nunca serei atingido. Você vai! Mais uma vez, vamos lá! Aquele que habita seu esconderijo, em seus braços descansará. Descanse no Senhor. O mal te sucederá, nem maldição
Vai dizendo aí. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Oh, teu reino é o reino, é a glória, em cima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixar uma para depois. Amém? Quer cantar agora? Agora? Depois. Amém. Glória a Deus. Como é que estamos aí? O pessoal tá ligado conosco aí na live? Amém? Deus abençoe. Hoje temos um fundo especial aí, tá? Os cachorros dos vizinhos. Você que está chegando agora, quero te avisar que estamos aqui no cenário improvisado, voltando aqui dentro de casa, onde começamos a transmitir os primeiros cultos online, né? Por uma necessidade técnica, hoje ficamos sem internet lá no nosso templo, porque
um caminhão passou e arrebentou a fiação, tá bom? Mas espero que as imagens, o som, o áudio estejam suficientes aí para você na sua casa, tá bom? Mando um abraço para todos que estão conectados conosco via YouTube. Estamos ao vivo também pelo Facebook, na retransmissão do YouTube e num apoio também do Instagram. A nossa rede ali do Instagram, o nosso canal também está transmitindo a live, né, como apoio. Tá? Não temos o som, né, como do Facebook, do YouTube, mas creio que também é um som de qualidade que está saindo aí. A todos os nossos irmãos que estão na nossa equipe técnica aqui, o nosso muito obrigado, como sempre, né, pelo apoio, pela dedicação, e espero que você que esteja aí na tua casa também esteja envolvido com tudo isso, orando por nós aqui, embora talvez você não possa estar junto, mas você pode estar aí do seu lugar intercedendo por nós, para que Deus nos use, para que uma palavra de Deus possa ser pregada, ministrada ao seu coração, por intermédio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Então, você que está aí de casa, você também pode cultuar ao Senhor como? Ofertando, dizimando, né? Sendo esta igreja que, sabe, reparte o pão. Aquela igreja que entrega o que tem por um propósito. Hoje não, que dia que foi? Estava comentando, né, compartilhando com o irmão, acho que foi na sexta-feira, e o irmão que está aí do outro lado, eu acho que sabe quem é. Onde nós falávamos que precisamos olhar para a Bíblia e mergulhar nas informações que estão ali indiretamente explícitas. A Bíblia, embora não fale de coisas assim bem explícitas, a gente dá para a gente olhar para o texto e entender o contexto. Quando nós olhamos para aquela cena da multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos uma multidão faminta, não é mesmo? 5.000 famintos, mais as mulheres, as crianças, um grupo aí que talvez passava de 10.000 pessoas, ouvindo um sermão, ouvindo Jesus falar, e Jesus então, naquela circunstância, naquela situação, ele levanta 5 pães, 2 peixes, você conhece a história, e aquele pão e aquele peixe é multiplicado. O que nos chama atenção, primeiro, que foi uma criança que dispôs o recurso que tinha para que a obra fosse feita. Em momento nenhum do texto, você vê Jesus falando o que iria fazer. Ele só pergunta, né, só pede para que se arrumasse o alimento. E vai aparecer então esse menino na cena. Ele não pergunta a Cristo o que ele ia fazer com aquele pão e com aquele peixe. Ele simplesmente dispõe. Há tantas pessoas que fazem tão pouco e ainda querem saber o que vai ser feito, né? Para fazer ou não fazer. O que me chama a atenção nesse texto também, embora a Bíblia não diz, mas eu tenho a convicção que aconteceu, que em 5.000 pessoas, Reginaldo, você que está aqui na minha frente, 5.000 pessoas, será que ninguém tinha um pit stop na bolsa escondido? Será que ninguém tinha um passatempo, Alisson, escondido na bolsa? Seja sincero. Você acha que ninguém tinha, né, um hambúrguer bom paladar, né, pronto para ser devorado? Você acha que todo mundo foi? Aqueles 5.000 pessoas foi sem aquela kit de sobrevivência, hein, Oswaldo? Você que é caminhoneiro, sempre viaja aquele kit de sobrevivência, para na estrada, né, e faz aquela refeição. Com certeza tinha gente ali que tinha alimento. Mas quando foi pedido para se levantar, né, as contribuições para que o milagre acontecesse, teve muita gente, como diz o bom mineiro, moitou, né, pôs atrás da moita e fala, ó, nós não temos, tá? Porque senão eles vão querer o nosso para alimentar outras pessoas, e a gente vai ficar sem. E tem muita gente que pensa assim quando a área é financeira, não é mesmo? Não, eu não. Que use o do Reginaldo, que use da Júlia, que está ali, que use o dom e talento, o recurso dela. O meu eu vou guardar para a minha família, né? Porque não tem fé o suficiente. Aquele menino, sabe, ele teve uma fé que 5.000 pessoas ali não tiveram, de dispor aquilo que tinha para um Deus,
para alguém que estava diante dele, que ele não sabia muito bem o que aconteceria. Que simplesmente ele tinha a fé de entregar o que tinha na mão daquele Deus. E sabe o que aconteceu? Você sabe, houve uma multiplicação. Houve uma multiplicação tão grande que cestos sobraram, cheios de comida. Não sei se esses cestos voltaram. Eu acho que aquele cesto voltou para aquele menino. Pela característica de Jesus e o ministério de Jesus, eu creio que aquele cesto fala assim, meu filho, você trouxe o quê? 5 e 2? Leva 12 sobrando. Imagina aquele menino tem dificuldade para voltar para casa com aquela quantidade de coisa. Sabe? Jesus não deve nada a ninguém. Na realidade, nós, que nunca vamos conseguir pagar o que foi feito por nós. Sabe? Pense nisso, você que está do outro lado, está escondendo seu recurso, está moitando aquilo que Deus te deu para abençoar, porque você só pensa em você só pensa nos seus, você só pensa no seu umbigo, sabe? E o interessante dessa história, Reginaldo, quem escondeu e não deu, depois quis comer e comeu. Dá para entender isso? Bastante, comeram até cansar, estufar, e escondendo o quê? O hambúrguer na bolsa, o sanduíche de presunto na bolsa, entende? Tem muita gente que é assim, não contribui, não dá, mas consome tudo o que o reino pode dar. Tudo que a igreja promove, ele está lá para consumir. Consumidores. Você não seja um consumidor, não. Absorva, sim, aproveite, se alimente daquilo que o reino produz, mas não seja apenas um consumidor. Não seja alguém que fica do outro lado aí, só esperando o que vem por aí. Qual será o alimento de hoje? Não. Coloque seus 5 pães e seus 2 peixes à disposição do reino de Deus. Tá aí, ó. Talvez está aparecendo já, né? O nosso QR Code. Está aparecendo a nossa conta bancária. Nos abençoe. E abençoando o reino de Deus, você está fazendo bem para si mesmo. Fazendo com que isto se movimente, é a sua casa, é a sua família que é alcançada. Sabe? Eu não falo sobre quantidade, eu falo da gente vencer a nossa ganância, a nossa avareza. Porque embora talvez você possa usar 1000 justificativos para não fazer, mas o fato é que dentro desse coraçãozinho, às vezes, tem uma raiz de avareza. Tem uma dificuldade em lidar com o dinheiro muito grande, aonde você não consegue, por estar preso a esta raiz de avareza, a dispor 5 pães e 2 peixes. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração e que essa comunidade cristã, essa igreja, continue avançando, porque pessoas como aquela criança vão aparecer e sempre vão estar dispostas a dar, porque é melhor dar. Bem-aventurado é a coisa, mais bem-aventurado dar do que receber, sabe? Mais feliz alguém é quando ele pode dar do que quando ele pode receber. Então, seja feliz por hoje você poder fazer uma oferta, por hoje você dizimar. Se você não pode fazer, não se constrange. Deus conhece o seu coração, eu não conheço. Você pode dizer para mim, eu não posso, mas Deus sabe se você pode ou não, tá bom? Então fique com essa palavra, eu quero abençoar você que vai fazer isso agora. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque os 5 pães e 2 peixes que temos não é algo que eu tenho que dou para o Senhor, é o Senhor que me deu. Foi o Senhor que criou o peixe. Foi o Senhor que criou o trigo. E temos o pão e o peixe hoje porque o Senhor nos deu primeiramente. Não é fruto do nosso trabalho, não. O trabalho só temos porque o Senhor nos dá força para isso. Tudo vem de ti, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E quando eu entendo isso, Pai, eu dou honra ao Senhor e dou glória quando eu lido com as minhas finanças. Eu lido com o dinheiro que vem à minha mão. Eu glorifico ao Senhor com ele. Então, que neste momento, aqueles que vão glorificar o teu nome, sejam alcançados aí, ó Pai. E que eles sejam abençoados não por uma questão de barganha, porque o Senhor não barganha com ninguém. O Senhor não está abençoando aquele que dá, simplesmente. Não, é uma questão de princípio. Porque já somos abençoados quando damos, porque o Senhor já demonstrou que a bênção está sobre nós. Porque só pode dar aquele que é abençoado. Que o Senhor alcance cada um de uma maneira muito especial. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida. Você que vai fazer a sua oferta, seu dízimo, possa fazer isso agora, com seu coração aberto. Temos algumas informações para essa semana, não é mesmo?
Vamos lembrar aqui, nossa equipe aqui, nossa produção vai nos lembrar. Tá o Alisson aqui, um braço nosso aqui no ministério, graças a Deus. Hoje eu ia fazer um post do Alisson, né? Um jovem assim que Deus tem despertado na nossa geração, na nossa igreja, e tem levantado ali um grupo em oração, em busca pelo Senhor. Tudo que pede a Ele está ali pronto para fazer, e a gente precisa honrar essas pessoas. Alisson, que Deus te abençoe. Estava lá conosco hoje no almoço beneficente, ajudando, entregando marmitex, saiu comigo lá da igreja e está aqui de novo. Tá? Você é um espelho para essa geração, que você continue sendo usado por Deus, tá bom? Como o Oswaldo, né? E tá aqui o Reginaldo, a Júlia, que sempre está nos apoiando, né? Eu agradeço a minha esposa que está aqui também e sempre nos apoia, a Sulamita que está ali. E hoje, gente, 16 anos atrás, né? Eu e minha esposa começamos a ter um caso de amor, né? Começamos a namorar com a bênção de Deus, dos pais, tudo direitinho, como manda o protocolo, né, Reginaldo? Na sua época você começou a namorar em casa, né? É uma coisa que eu errei, que eu não pedi para namorar, sabe? Tipo assim, eu já cheguei assim e eles se apaixonaram comigo, entendeu? Brincadeira, tá, gente? Mas eu louvo a Deus, tá? São 16 anos completados. Hoje, no dia 16 é o nosso dia, né? Daqui a alguns dias ela completa mais um ano, né? Não vou falar a idade agora, não. Mas é uma idade linda, né? Se Deus permitir, nós chegarmos daqui a uma semana. Então vamos que vamos, né? Glória a Deus por isso. Vamos lá. As informações dessa semana. Diga aí, Wallace, o que nós temos quarta-feira? Quarta-feira. Nosso culto quarta-feira. E é mesmo, gente, a nossa série, né, Wallace? Nós estamos numa série muito abençoada sobre emoções curadas. Há muitas pessoas, sabe, gente? Eu vejo aquele rapaz dos 38 anos ali do lado do tanque. Embora ele tivesse uma doença física, né? Ele via também que havia uma questão emocional mal resolvida nele. Não tem ninguém que me ponha lá. Ou seja, ele também sofria a dor da rejeição. Quantas pessoas estão do outro lado, às vezes sofrendo dores da rejeição, foram rejeitados quando nasceram, foram rejeitados durante a vida e ainda não sabem lidar com esse sentimento, estão aí doentes, andando doentes e nunca se libertam dessas dores. Cristo, quando liberta aquele homem, tenho certeza, foi uma libertação plena, liberou o corpo e a alma daquele homem que havia 38 anos que sofria à beira do tanque. Se você está aí do outro lado, às vezes à beira do tanque, sofrendo as rejeições da vida, sofrendo angústia, não sabe mais qual remédio tomar, buscando tratamento de tudo quanto é jeito, Cristo é a nossa esperança. Cristo é suficiente para que você continue vivo e não tire a sua vida. Não tente contra a sua própria vida. Cristo é suficiente. Tá bom, querido? Então vem estar conosco quarta-feira, pastor Eliezer Silvia, sua esposa. Semana passada foi esposa, eu creio que nessa quarta o pastor Eliezer estão trazendo uma série, são nossos convidados. O pastor Eliezer é nosso parceiro ministerial, ele atende aos sábados na nossa igreja pessoas que têm problemas emocionais. Você, às vezes, quer fazer uma consulta, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 32999733888. Então, quarta-feira às 19h30, tá bom? Pelo YouTube, retransmitido pelo Facebook. Se possível, talvez pelo Instagram. Mas o Instagram é aleatório, não prometemos, tá bom? Esteja conosco na quarta-feira. Tem web célula, não é mesmo? Glória a Deus. O Alisson é líder de web célula. Web célula, irmãos, é um grupo que se reúne online e se comunicam. E através dessa comunicação há um compartilhamento da palavra e todo mundo é convidado. Sabe, é um tempo de nos unirmos. Você que está meio distante, se aproxime, faça parte do web célula. Persevere na sua web célula. Você que está sentindo as pessoas meio cansadinhas, meio desanimadas, sabe que o Senhor primeiramente te anime, porque o ânimo começa com você, tá bom? Então, nessa semana convide para que as pessoas estejam juntas. Estamos numa série de lições na web célula muito boa. Tá falando em lição, Escola Bíblica semana que vem, tá? Não vão ter desculpa, todo mundo junto, unido, para a gente continuar essa nossa conversa sobre cristianismo prático e simples. Eu acho que acabou por aqui, né? Eu acho que não temos mais de uma informação. Quero fazer um agradecimento, que é aqueles que contribuíram conosco
no baião, que eu digo, né, não é baião de dois, é baião de todos, porque nós entramos numa causa e esse almoço dentro desse projeto da Festa dos Estados, Drive-Thru, foi todo, o lucro vai ser todo para abençoar uma pessoa, uma senhora, mãe de uma pessoa da nossa família cristã, que precisa de fazer uma cirurgia. A gente sabe, né, quando envolve familiares, necessidade de saúde, recurso que a gente tem que despender, e isso vai aliviar um pouco o fardo da família. Então foi uma maneira que nós encontramos como igreja abençoar esta pessoa que está do outro lado. Eu espero que seja, né, realmente uma cirurgia tranquila, que o Senhor esteja encaminhando todas as coisas e que esse recurso possa abençoar de uma maneira especial. Queríamos fazer mais, mas sabemos que fizemos o melhor na situação. Então, na próxima, esteja conosco, tá bom? Você que abençoou, você que comprou, não é porque gosta, mas é porque queria estar na causa, como muitas pessoas fizeram, né? Tantos amigos aí da Luciene que compraram, embora nem foram buscar, porque tinham outros compromissos, mas fizeram questão de comprar. A gente precisa ter esse coração, tá bom? Vocês são exemplo. Deus abençoe a vida de vocês, tá ok? E temos aí coisas pela frente, fique ligado. Vamos esses dias agora começar, né, Oswaldo, mexer naquele telhado lá na igreja. Já chegou lá os isopores, agora daqui a pouco a telha, e em breve nós vamos estar aí fazendo aquilo que precisamos fazer, tá? É uma cobertura melhor, climatizar, melhorar a sonorização, tudo vai ser bênção, tá bom? Você está ouvindo aí da sua casa barulhos, né, extras, porque, como eu disse, nós estamos no ambiente doméstico e cachorro preso, né, tá desesperado, o cachorro do vizinho tá desesperado, né, mas vão se acalmar em nome de Jesus, tá bom? O pessoal tá no Instagram aí, ô Júlia? Abraço, tá, o pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, tá? Nosso canal principal, abraço, vocês que nos assistem, às vezes pela televisão não dá para comentar, mas grande abraço para vocês. O pessoal do Facebook também, grande abraço para todos vocês e vamos para a palavra, tá bom? Hoje eu volto com aquela série Lições que eu tenho aprendido na pandemia. Lições da pandemia. Vamos juntos? Em nome de Jesus? Você que tem a sua Bíblia. A Rosane é oração, live de oração. Ô, Rosane, claro. Tá vendo, gente? É porque eu não tenho nenhum script na minha frente. E eu fico perguntando. Como esquecer disso, né, gente? Live de oração. Tem sido tão abençoado e é um dos pontos, né, tão importantes dessa pandemia que nós nos redescobrimos. Até o Ministério de Oração se redescobriu na internet, unindo, né, pessoas no mesmo propósito, mesmo à distância física, mas unidos no Espírito, orando em prol de pessoas, de causas, de situações. E eu louvo a Deus pelos irmãos que estão perseverando na oração, que é uma característica da igreja primitiva. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina. Então você que está perseverando na oração, Deus abençoe a sua vida. Amanhã live às 6 horas, tá bom? Lá no Facebook, nosso irmão Norato, nossa irmã Rosane, são duas diaconisas da igreja. Deus abençoe vocês, tá? E todos aqueles que fazem parte desse clube da oração, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra então. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje eu estou chique, né? Sentado assim, de lado, com a lâmpada em cima de mim, tá? Qualquer aparência de pregador aí, vocês descartam, tá? Por favor. 2 Samuel. Em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 13. Vocês trouxeram a Bíblia, gente? Amém? Glória a Deus. 2 Samuel 13, né? Versículo de número 1 ao 22. Eu não vou ler todos, sabe? Na realidade, eu quero trocar uma ideia assim bem sintetizada com você, porque eu lembro que essa mensagem, ela foi uma das mensagens que mais marcou meu ministério. Embora eu tenha pregado ela há uns 4, 5 anos, creio eu, uns 4 anos, há pessoas que ainda me param para falar sobre esta mensagem. Há pessoas que estão aí do outro lado que vão lembrar como Deus falou com você dentro desta mensagem. E essa mensagem me acompanha, sabe? E ela se renova, eu creio que ela vai se renovar hoje.
eu uso ela aqui como uma base para falar sobre algo que eu aprendi na pandemia. Há muitas pessoas que na pandemia descobrimos a doçura delas. Sabe? Você conhece alguém doce? Hein? Doce que parece que tem mel. Você conhece, Wallace? Né? Não vale a mãe, tá? Mas você conhece alguém doce? Quem que você conhece doce? Não vale a mãe. Não tem outra, não? Não é possível. Sua irmã é um doce de pessoa. Mas irmão não choca, né? Choca. Há pessoas doces, né? Do seu lado aí talvez tenha uma pessoa doce. Né? Todo doce, né? Demais enjoa também, né? No doce, no ponto, tá bom? Então, falando em doce, irmãos, eu não quero tirar a sua atenção da palavra, mas eles estão servindo doce na hora da mensagem. O diácono aqui te servindo doce. Então, você vê. Eu aposto que tem irmão com prato de comida sentado na frente da televisão. Sabe? Coma, mas não tire atenção, tá? Coma olhando para a televisão. Não volte para buscar mais na cozinha. Fica aí, ó. Deus está me revelando que tem gente assim. Eu quero falar, gente. Esperar aqui servir. Tem pedaço para mim também? Não vou pregar, vou fazer raiva nos irmãos não, tá? Se mais puder me arrumar uma água, eu agradeço. Tá ok? Deixa eu falar para vocês. Uma coisa que eu aprendi na pandemia é que muitas pessoas eu descobri a doçura delas. Outras eu descobri o azedume. Há pessoas que são muito azedas na vida. Pessoas que vivem uma vida tão azeda porque permitiram que o coração azedasse. Eu quero falar para pessoas que já estão no processo. Como que eu não chamo o processo que algo vai se tornando azedo? Fermentação, né? Eu acho que sim. Pessoas que estão num processo de fermentação aí. Quero dizer para pessoas que ainda estão num grau de doçura legal. Eu quero dizer para os azedos também. Sabe? Não deixe. Não permita que o seu coração azede. Não permita que o seu coração venha se azedar. Tem gente que já lembrou dessa mensagem. Essa mensagem é baseada nesse texto de 2 Samuel, no capítulo número 13, onde nós vamos ver aqui a relação incestuosa, perversa de Aminon contra a sua irmã Tamar. Uma relação perniciosa, onde um irmão se aproveita da sua irmã, sabe, de maneira hostil, de maneira... Eu não tenho palavras para aqui falar o que Aminon foi capaz de fazer com a sua própria irmã. Deus me deu uma outra palavra em cima disso, mas não vem ao caso agora. E quando o seu outro irmão, Absalão, que era irmão de Tamar, ele descobre que o Aminon, irmão de Tamar também, só para te explicar, Davi tinha algumas mulheres. Então, ele tinha filho com algumas mulheres. Embora todo mundo fosse filho de Davi, alguns eram filhos da dona Batseba, outra era filha de outra mulher e assim por diante. Então tudo era meio irmão. E quando Aminon pegou a meia-irmã Tamar numa relação obrigada, uma violência sexual, coisa que a gente luta até hoje, né? A violência sexual em várias áreas, casamento, tem a violência sexual no casamento, a violência sexual, né, na nossa sociedade, a gente tem que lutar contra isso. Esse rapaz, ele pega a sua irmã em violência, tem relações com ela violentamente, e o seu irmão Absalão descobre. Absalão era irmão, assim, 100% de Tamar, e ele absorve aquela dor da irmã, sabe? Isso, até certo ponto, é bom. Só que ele deixou que algo tomasse o coração dele de tal maneira que ele foi e cometeu algo igual ao que o seu irmão, o meu irmão de Tamar havia cometido, o seu meu irmão. Ele foi e matou Aminon. Ele matou o seu meu irmão porque o seu meu irmão havia cometido agressão sexual com a sua irmã. Sabe? Pagando com a mesma moeda. Aminon vai e mata os sonhos de Tamar, da virgem Tamar. E vai lá, então, Absalão vai e mata fisicamente Aminon.
Então você que está aí do outro lado, nós partimos disso, dessa relação conturbada familiar. E lendo o texto, não vai dar para ler todo, eu vou correr aqui. Absalão quis fazer justiça com as próprias mãos por um motivo. Porque ele vai até o pai Davi e fala: pai, resolve essa encrenca. Esse filho que você tem, esse meio irmão meu, foi lá e fez isso. Isso se tornou público. Só que, infelizmente, Davi cometeu algo muito terrível, que a gente vê alguns líderes políticos, vê pessoas no nosso meio, às vezes, cometendo, né? Protegendo o filho quando não se devia. Entra numa questão familiar aqui para falar para pais. Quando seu filho fizer algo errado, ele precisa sentir na pele, às vezes, a correção. Tem pais que não permitem que os filhos recebam a correção na escola, pela autoridade escolar. Tem pais que escondem o filho da polícia porque cometeram atrocidades na rua e não querem ver o filho preso, mas o filho precisa entender o que é disciplina. Quantos pais têm escondido as atrocidades dos filhos debaixo dos panos? Isso, em vez de fazer bem, fez mal. Porque tudo aquilo que Davi fez para Aminon, escondendo a sua transgressão, não trouxe bem para Aminon. Ao contrário, trouxe a morte para Aminon. Davi errou como pai. Todo mundo um dia vai errar como alguma coisa na vida. Sabe? Mas eu quero dizer para você que está aí do lado, cuidado com as relações mal resolvidas dentro da sua casa, dentro da sua família, que podem trazer morte, destruição. Nós vemos aqui esse Davi omisso, ele criou no seu outro filho Absalão algo terrível. Absalão então passou a ser um oponente do seu próprio pai. Tudo começou com algo pequeno. E assim é na nossa vida. Você que está do outro lado, nenhum sentimento terrível no nosso coração começa da noite para o dia. Ele é alimentado. Ninguém acorda num dia assim, simplesmente falando assim: hoje eu vou matar fulano. Não. É porque algo mal resolvido foi crescendo até chegar ao desejo de vingança mortal. O que aconteceu com Absalão? No início, o que Absalão queria era apenas justiça, né? Com a lei judaica, o que não aconteceu. E o primeiro estágio no coração de Absalão, eu vou passar para você aqui agora alguns estágios do nosso coração quando ele vai se azedando. Para que você identifique o seu coração aí, não é para você olhar o coração de quem está sentado do seu lado. É para você se identificar nessa história e ver em que estágio você está. Porque a gente está azedando esse mundo. Jesus nos chamou para ser sal da terra. Tem gente que é o limão da terra. Crente azedo. Evangélico azedo. Na sociedade, na igreja, na família, em todo lugar que passa, ele é conhecido pelo azedume. Crente fermentado. Sabe? Eu peço a você que fique atento como o Espírito vai te dirigir nesta palavra. Tá bom? O processo com Absalão foi se dando depois daquela experiência amarga com seu pai. Ele de fato foi se tornando gradativamente numa pessoa amarga, numa pessoa rebelde. O coração de Absalão foi se tornando um coração mau. A Bíblia diz que aquele homem era belo. Absalão tinha cabelos longos. Homem que a Bíblia ressalta a sua beleza física, mas que se tornou um homem com um coração sanguíneo, um feroz, um desejo de sangue por questões mal resolvidas. E os estágios do azedume do coração de Absalão começam com a revolta. Versículo 22, aqui, desse mesmo texto, vou ler com vocês aqui, ouvindo o rei Davi, todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira, a revolta, em algumas traduções vai estar revolta, quando ele viu que Davi não ia tomar, o seu pai não ia tomar
uma posição diante daquilo que o seu irmão, meu irmão, havia feito, ele começa a se revoltar. É um absurdo, essa lei não funciona, esse país está se perdendo por causa desse presidente, esse rei Davi que é o meu pai, ele não toma as decisões que devem ser tomadas, e ele começa a se revoltar. Revoltar por causa daquela inércia que ele encontra em seu pai. Porque pela lei, Aminon, ele tinha que ser tratado com pena de morte. Deus determinou na lei de Moisés que o incesto, que a violência sexual fosse tratada com pena de morte. Davi sabia, se ele fosse entregue aos sacerdotes, os sacerdotes deveriam então ordenar que ele fosse morto. Ele só queria que a justiça se cumprisse. E quando a justiça desta terra, a justiça do Império Judeu não se cumpriu, ele revolta. Ele se revolta contra o seu pai, contra o rei, contra a nação. Ele se revolta contra tudo e contra todos. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, e aqueles que estão aqui dentro, que prestem atenção. Cuidado com a revolta. Cuidado com a revolta. Tem muita gente que está revoltada. Do outro lado aí. Deus está falando com você? Você que está aí na live, você é uma pessoa que anda revoltada? É o Senhor agora que está falando com você. Ele que está te incomodando aí na tua casa. Essa revolta precisa ter um fim, porque senão ela vai te levar para um abismo profundo e frio. Aminon, o primeiro estágio da vida dele, do coração azedo, foi a revolta. E eu te pergunto, com que você tem se revoltado? Filhos revoltados com os pais, como Absalão revoltado com Davi. Revoltado com o pai porque ele fez algo ruim na sua casa, ou violentou a sua mãe, agrediu a sua mãe, ou fez algo que agrediu vocês, filhos. Ou você está revoltado com o patrão que passou a pena em você, você devia receber X e recebeu Y. Revolta com o seu líder que você esperava uma palavra X e ele te deu Y. Quantas pessoas revoltadas dentro da eclesia, dentro do seu ambiente cristão, quantas pessoas revoltadas na sociedade, pois esperavam algo diferente dos governantes. Qual é a revolta que você carrega dentro de você? A Bíblia vai perguntar para a gente o que a gente se queixa. A gente tem 1000 motivos para nos queixar, mas a Bíblia nos chama a uma interiorização, a uma busca pelo nosso interior. De que se queixa o homem vivente? O que a Bíblia está dizendo? Qual o motivo da sua revoltinha? Qual o motivo, sabe, da sua... eu vou fazer protesto na rua. Qual? Aí a Bíblia nos dá uma cacetada. Queixe-se o homem dos seus próprios pecados. A Bíblia nos chama para olhar para dentro, se você vai ver várias coisas na sua vida, primeiramente, que deveriam trazer revolta para nós. Que deveriam fazer com que a gente olhasse para o espelho, sabe? E fizesse como Paulo, homem ordinário. Que revolta comigo mesmo. Porque eu sempre estou caindo nas mesmas coisas que eu não devia. Cuidado com a revolta. Cuidado com a revolta exterior. Salmo 37, versículo 1 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores. Não era para a gente ficar com revoltinha, porque os malfeitores estão fazendo mal. Ora, o malfeitor serve para isso, fazer o mal. Você espera o que do malfeitor? Os malfeitores fazem o mal, não é para a gente se indignar, não é para a gente se indignar com as desigualdades simplesmente do mundo e sair fazendo protesto, não. A gente entende que a gente precisa ser o promotor da justiça. Mas sair revoltado aí querendo fazer justiça com próprias mãos de maneira errada, sabe? Totalmente insano. Pensa nisso, você que está aí do outro lado. Muitas coisas talvez ao nosso redor nos causem sim uma revolta, porque o cidadão paga o imposto, Alisson. Difícil. Esses dias eu estava pegando cupom fiscal, comprando alimento para dentro de casa, e eu vi que quase a metade do valor era imposto, Reginaldo.
Imposto, às vezes, para alimentar um sistema que não funciona. Sabe? Isso nos revolta, às vezes. Eu poderia ter comprado o dobro. E eu poderia ter feito outra coisa. Comprado um remédio ou ajudado uma família. Porque eu comprei para mim e metade dava para alimentar outra família. A gente tem que receber um salário alto porque grande parte fica no fisco. É revoltante, não é? Mas cuidado com esse sentimento. Porque se ele não for bem tratado no nosso coração, ele se torna em algo terrível. Absalão, ele continua na sua revolta. E aquilo foi crescendo. E o segundo estágio que ele entra, no versículo 22 aqui, porém Absalão não falou com Aminon. Nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter forçado Tamar, a sua irmã. Ele não abre a boca, Wallace, para discutir com Aminon. Você é um estuprador, você não vale nada. Tem hora, gente, que a gente não pode ficar calado. Tem hora que a gente tem que abrir a boca e falar o motivo da nossa indignação. Sabe, você está com raiva de alguém e essa pessoa fica te perguntando, ou você fica olhando com o rabo de olho para ela. Chega perto dela e fala a verdade. Eu estou indignado com você, porque aquele dia eu te servi e eu precisei de você, você não me serviu. Ou você fez isso e eu achei totalmente errado da parte de um cristão ou de alguém fazer isso. Eu e minha esposa, a gente comenta sobre uma pessoa que simplesmente virou a cara. Sabe? E ela fica perguntando, por que essa pessoa não conversa comigo? A pessoa indignou com alguma coisa, mas ela não diz. Absalão também era assim. Ele não diz nada para Aminon. Ele simplesmente, nem bem nem mal, ou seja, ele não xingou, nem chamou de santo. Ele simplesmente calou. E este silêncio fez com que a alma dele entrasse em borbulhos e aquilo que era uma revolta se transformou em algo pior. O segundo estágio de Absalão, a ira. O ódio, melhor dizendo. A ira não, o ódio. A ira é algo normal. A ira é algo que qualquer cristão tem. Irar é normal. Irai-vos. Mas não pequeis. Você pode irar com alguma situação. Você pode, às vezes, até perder a paciência, né? Mães perdem, pais perdem, filhos perdem, todo mundo perde a paciência um tempo. Mas a gente recobra a consciência e não permite que aquilo cresça dentro do nosso coração. O problema é que Absalão foi deixando crescer a revolta, a ira, tudo, e se transformou em ódio. O segundo estágio de Absalão, a Bíblia diz aqui, ele odiava Aminon. E ódio é um fruto da carne. Ódio é quando eu não estou sendo guiado pelo Espírito e este Espírito Santo já não produz fruto em mim. Eu sou guiado pela minha carne, pelos meus instintos carnais, da natureza humana. E estes instintos produzem coisas em mim, por exemplo, ódio. Se você buscar aí na Bíblia, você vai ver que exatamente o ódio é um fruto carnal. Eu digo que o ódio é uma ira que deitou conosco. A Bíblia vai dizer assim, não se põe o sol sobre a sua ira. Efésios 4:26. Tem muita gente que vai deitar com a ira. Fiquei com raiva. Vou deitar. Vou dormir que amanhã é um outro dia. Eu acordo, eu olho para o sol e o sol vai brilhar e eu vou ter esquecido aquilo. Nem sempre é assim. Se você deixar o sol se pôr irado, provavelmente no dia seguinte você vai acordar com ódio. Porque questões pequenas, mal resolvidas, vão ganhando força no nosso coração. Usando esse processo da fermentação, do azedume, minha esposa ela tem evoluído na gastronomia e ela está agora criando fermentação natural em casa. Levain, é isso. Irmãos, ô bicho danado. O negócio surgiu de uma farinha. Daqui a pouco a Nelis foi alimentando aquele fermento. E aquele levain foi se transformando. E daqui a pouco aquele bicho se tornou um levão. Um big levain. E aí falou, agora vamos fazer pão, vamos fazer tudo. E um pouquinho daquilo já resolve o problema. E a Nelis falou, vamos guardar isso pronto aqui, que a gente usa em outra ocasião.
Querido, vamos guardar isso na geladeira. O fermento foi crescendo pelo pote. Pote, aquele pote fechado de vidro que tem tampa assim, que rosca, né? Reginaldo, ele passou por cima daquele negócio da tampa, foi tirando tudo. A força daquilo, algo assim, assustador. É a fermentação. É aquilo que a gente deixa para o dia seguinte. Numa noite, Oswaldo, o pote estava cheio. Na noite seguinte, ele tinha tomado a parte da geladeira. De tanto que ele crescia. E isso me fez refletir sobre a ira. A gente vai deitar com ela, no dia seguinte a gente está pior. Você que está do outro lado, está pensando em dormir com essa ira, com essa questão mal resolvida no seu coração, contendas, discussões, relacionamentos. Você precisa resolver isso agora, imediatamente. Não pare de ver essa mensagem, mas depois que nós terminarmos este culto, resolva essa questão em nome de Jesus, criatura. Porque esse levanta crescendo dentro de você e está se transformando em algo que você não vai controlar mais. Porque quem vive na carne não controla as coisas da carne. Ele é controlado pela carne. Entenda isso. Terceiro estágio. Absalão, ele se transformou em alguém revoltado, odioso, cheio de ódio no coração. Já viu aquela pessoa falando, estou cheio de ódio. Eu ouvi muito isso. O terceiro estágio é quando Aminon, no versículo de número 23, olha para você ver. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que estava junto a Efraim, convidou Absalão, todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse, eis que teu servo faz a tosquia, peço que o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém, ele não quis ir, contudo o abençoou. Aí vai até o versículo 29. Então, Davi abençoou seus filhos. Os outros filhos também fossem para essa tosquia com Absalão. Na verdade, nós estamos lendo algo que um coração perverso, azedo, odioso, rancoroso, produz, revoltado. Ele começa a maquinar planos perversos. Absalão não queria os irmãos dele na tosquia, nada não. Os meios irmãos. Ele maquina, Reginaldo, daquela situação, porque ele sabia, Davi não vai. Está cheio de compromisso. Mas eu vou falar para ele ir, para ele não entender que é uma trama minha. Mas pelo menos ele libera os meus irmãos. E a trama deu certo. Davi não vai, mas libera os filhos para ir. Davi, não vou ser pesado, os meus servos, mas os meus filhos, seus meios irmãos, podem ir. Só que Absalão tinha tramado, o quê? Vou levar Aminon para esse campo. E quando ele pensar que está lá só para uma tosquia, eu vou matá-lo. Passados 2 anos do acontecimento. Você que está aí do outro lado pensando que o tempo vai apagar tudo, muitas vezes o tempo não apaga tudo, não. O tempo às vezes apaga dor, ajuda, ameniza. Mas questões mal resolvidas no coração não apaga não. Cresce. Olha para você ver, já havia 2 anos que tinha acontecido, mas Absalão estava pior do que o início. Porque ele estava no terceiro estágio de um coração azedo. Ele estava maquinando o plano perverso contra o seu irmão. Queridos, palavra de Deus em Provérbios 6, 16 ao 19. Vai nos dizer isso. Eu acho que aquela passagem, eu não tenho aqui, não vou abrir agora, mas fala que 6 coisas o Senhor odeia, 7 ele abomina. Aí vai falando daquilo que o Senhor odeia e na 7ª ele abomina. E uma das coisas que, sabe, é perverso, é quando o nosso coração maquina o mal. Coração que trama planos ardilosos. Estava Absalão nesse estágio. Agora não mais odiando Aminon. Ele já estava com um plano perfeito, ou quase perfeito, para matar o seu irmão. Olha para dentro de você agora, querido. Vê se você está nesse estágio de maquinejar, de maquinar, de criar um projeto para ver o outro na lama. A
pessoas que estão, sem perceber, criando planos no coração para que o outro caia. Não vou longe. Talvez você é funcionário e recebeu uma pernada no trabalho. Que alguém que trabalha com você fez o mal contra você. E agora você vai estar fazendo o quê? Arrumando uma casinha. Né? Não tem uma gíria assim? Casa de caboclo, né? Eu usava muito isso num determinado lugar, né? Casinha de caboclo é quando fazia algo pro outro cair. Tem gente que tá arrumando essa casinha de caboclo pro outro. Essa arapuca vai cair. Você vai ver, se não é hoje, é amanhã. Querido, olha para você, você tá igual o Absalão. Maquinejando planos perversos para que o outro não fique. Quantas pessoas de outras igrejas maquinejando pro pastor cair. Preparando tudo, vai cair, não vai ficar. Querido, corra para Deus urgentemente. Se preocupe se você encontrar em você esse coração que maquina o mal. Corra para Deus urgentemente e peça socorro. Porque quando nós chegamos, sabe, a esse estágio, quer dizer que estamos em perigo iminente. Que estamos a um ponto de fazer uma loucura. Enquanto Absalão planejava, ele estava ao ponto de fazer uma loucura, e de fato fez. Porque o plano se tornou em ação. Ele matou Aminon, seu irmão. E aí? Você que está aí do outro lado. Tem maquinejado planos perversos? Tudo aquilo ali trouxe um desastre familiar. Imagina, Davi já tinha recebido a informação da sua filha violentada pelo próprio irmão. Não soube lidar com a situação, com Aminon, já sofria aquela pressão de dentro e de fora de casa. Imagino eu, os homens, sacerdotes, pressionando Davi a tomar aquela decisão também dentro da lei de Moisés. Daqui a pouco, um irmão mata o outro. Que família triste, terrível. Que situação familiar decadente. Aquilo não ficou por aí, porque agora quem está irado, com o coração revoltado é Davi, porque agora ele quer fazer justiça com Absalão. Olha para você ver. Ele não fez justiça com Aminon, mas agora quer fazer com Absalão. Não sei se era uma casa de predileção, se ele tinha um filho predileto, se Aminon era mais querido que Absalão, eu não sei te informar isto exatamente. Eu só sei que agora Davi quer pegar Absalão. Ah, eu vou dar um corretivo nesse moleque. Ele matou um filho meu, eu vou mostrar para ele. Agora ele vai sofrer as penitências da lei e tal, coisa que ele não fez com o primeiro. Absalão ficou para ver? Não. Davi tinha perdido a autoridade dele como pai. Né? Porque tem pai que quer fazer com o filho o que não fez com o outro. Aí o que ele vai receber? Né? Indiferença. Você vai fazer comigo o que você não fez com o outro? A Bíblia diz que Absalão então sai da terra. Ele esconde, ele foge do seu pai. E ele vai viver distante do seu pai. E o quarto estágio, eu não vou ler com você que o meu tempo já está indo embora. É o distanciamento. Um coração que vai se azedando, ele já passou pela revolta, pelo ódio, ele começa a ter planos perversos e agora ele se distancia. O distanciamento físico, ele também é um sintoma de um coração que está azedando. De um coração que está se transformando em algo ruim. De uma pessoa que está se transformando em uma pessoa perversa. Ele se distancia, ele fica de longe. Tem gente que fala assim, não, só quero dar um tempo eu comigo mesmo. Na verdade, ela está criando uma desculpa. Embora que a gente saiba que a solitude, isso tudo faz bem, no tempo certo. Mas quando nós nos isolamos por causa de um sentimento, sem resolvê-lo, o distanciamento ele é ruim. O azedume do coração pode te deixar, às vezes, dentro da igreja, mas refugiado em si mesmo. Há pessoas que não se envolvem porque são azedas. Não vai envolver na web célula, não. Por quê? Coisas mal resolvidas do passado. Célula que não deu certo. O problema que
ficou mal gerido. Sabe? Azedo, coração azedo. Não vou envolver com o ministério não, porque lá no passado eu fiz e eu fui isso e aquilo. Não é? Coração azedo. Eu vou me distanciando mesmo estando. E há tantas pessoas assim, que embora estejam no hall de membros, mas estão distantes do propósito da igreja. Cuidado com o distanciamento. Quando não é assim, né? Esse distanciamento, mesmo estando perto, acontece a ausência total do corpo, as pessoas se vão. Não quero mais ficar do lado da Júlia. Ela é uma cobra. Não quero mais ficar do lado do Alisson. Ele é falso. Essa igreja não serve para mim. Esse povo é mentiroso. Eu vou ficar no meu lugar com Deus. Vou fazer o meu culto a Deus na minha casa. Vai ter mais Deus aqui do que lá. Na verdade, eu não estou nem questionando a teologia aqui. Eu estou falando que é uma desculpa que você está dando para um sentimento que está dentro de você, te corroendo. Sabe? Eu quero dizer para você, querido, talvez para Absalão a melhor escolha naquele momento, Reginaldo, tenha sido ter recebido a correção de seu pai. Embora ele saiba que o pai não corrigiu o primeiro filho, mas se ele parasse e falasse, me corrija então, recebesse uma penitência, eu não sei o que aconteceria com o Absalão, mas talvez ele não ia passar por um estágio ainda pior. Quero te dizer aí, querido, você que está correndo a correção, você que está correndo seu pastor, você que está correndo seu líder de célula, você que está correndo da sua mãe, do seu pai, da realidade, da verdade, você que está correndo de tudo e de todos, porque você sabe que fez algo errado, querendo justificar uma coisa que não foi feita lá atrás, permita ser corrigido. Permita-se passar pela correção. No caso de Absalão, ele era o melhor para ele, era voltar para a casa de Davi, a casa do rei, e ali receber a correção do rei, a penitência do rei. Creio eu que Davi não iria matar Absalão, porque Davi tinha um coração de pai. Embora estivesse sofrendo com o que aconteceu com Amnon, Davi mesmo assim não conseguiria fazer aquela justiça, matar Absalão por isso. Embora talvez aplicasse uma correção no seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, distanciar-se de tudo e de todos não vai te trazer cura. A casa do rei, e eu não digo templo só, eu digo ambiente onde esse rei está. Ele está no meio do seu povo. A casa do rei é o melhor lugar para você encontrar cura para suas revoltas, para suas iras, para a sua perversão. A casa do rei é o lugar da correção, do tratamento. Esta palavra está doendo, mas ela vai te corrigir. Esta palavra, parece que o pastor sabe da minha vida, ele está apontando o dedo para mim. Às vezes, nosso subconsciente fica trazendo isso, Satanás fica trazendo isso, mas é melhor ficar, é melhor receber aquela correção do que sair pelo mundo afora sem rumo. Quantas pessoas estão assim? Já se passava 7 anos, 2 mais 5, 5 da fuga, e nada se resolveu. Ao contrário, agora Absalão, no 5º estágio, ele volta. Mas ele não volta, Oswaldo, para se reconciliar com Davi, o seu pai. Ele volta já transformado num outro homem. Não era mais aquele jovem de revoltas, né, de ódios da juventude, não é aquele jovem que cometeu um erro e assassinou alguém, que pagou 5 anos na cadeia e voltou agora como um bom cidadão, não. Sabe, por isso que eu penso muito, o Alisson do área de direito, a reclusão não melhora quase ninguém. Tem gente que está recluso aí, ó. Não resolve não. Eu já fui servidor da área, né, defesa social, trabalhando dentro do presídio. Reclusão não resolve vida de ninguém, não. Sabe? É muito mais do que estar atrás das grades. A gente sabe disso. Sabe? E ele volta agora, depois da reclusão de 5 anos, regime fechado, né? Longe de tudo e todos, ele volta, já totalmente transformado em um rebelde. Ele volta com o intento, eu vou tirar o trono do meu pai.
Eu vou tirar meu pai do trono, da cadeira de rei. E ele volta aquele homem que foi estudar sobre as leis, que foi trabalhar um pouquinho dessa questão das relações públicas, das relações com a plebe, ou palavra difícil, com a plebe, ou conversar com o pobre ali que mora ali no subúrbio. Eu vou ser o candidato rei que eles querem. E político é bom nisso, hein, gente? Gente, porra de um tal de político. Aquele que aparece, agora essa época, né? Todo mundo aparece, te bate nas costas e fala: "Ô, eu vi você nascer, eu te carreguei no colo, menino." Um dia desse aí um político falou aí para uma pessoa da igreja: "Ah, pastor Bruno, carreguei no colo." Falei assim: "Ó, então você tá forte mesmo, porque desde menino eu sou parrudo." Né? Pensei que ele ia cantar aquela música do Netinho, né? "Te carreguei no colo, menino." Né? Mas, porra do político. Ele volta como político. Ele volta como político agora tentando o quê? Convencer esse povo que o melhor que tinha, sabe, era ele. Ele ficava na porta. Era engraçado que a Bíblia nos traz isso, sabe? Quando ele retorna, ele vai receber o perdão de Davi. Ele se apresenta ao rei. Davi vai e perdoa ele. Olha para você ver. "Eu te perdoo, Absalão, você é meu filho. Passou, felizmente, coisa triste." Davi perdoa ele, mas Absalão, hora nenhuma, se inclina para o coração de filho. Sabe? A revolta, a ira vai nos tirando o coração de filho, Reginaldo. A gente vai perdendo esse coração de filho de Deus, pronto para obedecer, pronto para se submeter, e a gente vai se rebelando contra Deus, contra tudo e contra todos. Já não era mais o filho Absalão, o filho do rei, o servo do rei, embora sendo filho. Nós somos filhos de Deus, somos servos de Deus. Ele era agora o rebelde. E olha que a Bíblia nos mostra os aspectos da rebeldia. A Bíblia fala que ele vivia as mágoas dele na porta da cidade. Por quê? O que acontecia nos cantos? Ele via alguém que ia falar com o rei. Antes de falar com o rei, ele já contaminava a pessoa. Falando: "Ah, se eu pudesse ser usado aqui nesse lugar, né? Se a igreja me usasse mais, se esse pastor me desse mais oportunidade." Tem gente que fala isso por rebeldia. Se o pastor acreditasse mais em mim. Ele ficava contaminando aquelas pessoas. Ele aproveitava das oportunidades nos momentos ruins. Por exemplo, a pessoa não recebia a resposta que ela queria de Davi. O que acontecia? Ela voltava meio chateada com o rei. Aí o que ele aproveitava? "Não, na minha gestão isso não vai acontecer, não. Você vai ter o que você precisa." Sabe? A gente conhece isso muito bem. A velha e boa política. Ele começa a se autopromover falando que ele era a solução de Israel. Né? Como Socreiso. Quem lembra do Socreiso? Socreiso, da antiga Cacete Planeta. "Seus problemas acabaram-se." Chegou, você lembra, Reginaldo? É da época. Né? Tem um monte de Socreiso aí se autopromovendo. "Eu tenho a solução para os seus problemas." Não é? Absalão ficava nesse lugar. E ele começa, com a sua rebeldia, montar um grupo. Porque sempre tem um grupo para acompanhar o rebelde, Wallace. Sempre tem alguém esperando para o rebelde se levantar, para ele falar assim: "Opa, agora eu achei meu grupo." Sabe? Tem gente que... Deixa eu te falar um negócio. Cai na real. Os opostos não se atraem. É os iguais que se juntam. Porque igual tem o mesmo propósito. Tá bom? Guarda isso com você. Quando você vê um grupinho, tem nem oposto ali, não é? Todo mundo tá no mesmo propósito. Então, para todo rebelde que se levanta, tem um grupo que também queria se rebelar, mas não teve tanta coragem assim. Além de ser rebeldes, são covardes. Aí, os covardes rebeldes se juntam a Absalão, montam um grupinho que vai se levantar contra o rei e conspiraram contra o rei. Foram para cima. Fizeram Davi ter que sair correndo com seus filhos, com a sua família, porque senão ia ser morto. O filho querendo matar o pai. A rebelião tomou uma proporção tão grande. Nós vemos Davi, acho que é o Salmo 2, que ele vai escrever. Vou até olhar aqui para eu não falar
coisas erradas aí, os teólogos da internet daqui a pouco não começar, né? Eles só ficam por conta disso, né? Não prega para ninguém, só querem achar os erros das pregações dos outros. Não vai dar pra gente ler, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o 2 mesmo. Ah, não. Salmo 3. Quando Davi ele escreve o Salmo 3, ele estava correndo seu filho. Absalão tinha entrado no trono, no palácio, junto com a sua conspiração, tomado o governo, né? Um golpe, tinha dado golpe de Estado, né? E tomado o governo à força e fez, Davi ter que se exilar. E Davi no exílio, indo para o exílio, ele escreve o Salmo 3, falando: Senhor, tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem, não há em Deus salvação para ele. Ele está dizendo de Absalão, o filho dele, vira para ele e fala assim: nem Deus vai te salvar das minhas mãos. Olha para você ver, porém tu, Senhor, olha para você ver Davi no meio do caminho do seu exílio. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha glória, que exalta a minha cabeça. Eu estou saindo humilhado de Israel, mas o Senhor vai me exaltar. Davi confiava em Deus, querido. Isso é tremendo. Nenhum rebelde ele consegue ficar muito tempo de pé. O capítulo 16 e 18, Absalão coloca o seu plano de rebelião em ação. Ele desestabiliza apenas a liderança do seu pai. Por um tempo ele conseguiu isso. Porque a rebeldia dura por um tempo. Nenhum rebelde permanece para sempre. Os que se rebelam contra Deus, a sua rebelião vai acabar quando esse Deus se manifestar nas nuvens contra você. A sua rebeldia tem um fim. Como a de Absalão, todos os que se levantam contra Deus, a sua rebeldia está com os dias contados. Pode ser ateu, pode ser rebelde hoje, mas um dia esse Deus vai voltar, ele vai se mostrar como rei, como um dia Davi voltou e mostrou que Deus era com ele. Ele tem o trono restituído. E aquela rebeldia, ela teve um fim. E Absalão colheu o que ele plantou. Ele mata Minon. E um dos guerreiros de Davi também mata ele. Foi um golpe, mais um golpe para Davi, porque depois de tudo aquilo, sabendo que o filho queria matar ele, quando ele sabe que Absalão foi morto, Davi entra em pânico e choro. Mais um filho morto. Querido, as perdas, né? Muitas pessoas sofrem. Olha para Davi, olha para esse homem aí, vê como foi difícil a vida para ele também. Olha para a Bíblia, você vai encontrar muitas respostas para os seus lutos, muitas respostas para os seus questionamentos. Deus estava com Davi, embora Aminon, Absalão e Tamar tinham passado por situações difíceis, os seus filhos, né? Dois morreu e um foi violentado. O último estágio de um coração azedo é a morte. E eu não falo morte física. Quem dera se todos os problemas se resolvessem na morte física. Pior que tem uma morte terrível, pior que a física, Reginaldo, é quando alguém morre espiritualmente. Você vai se azedando, maquinejando, plano perverso, se rebelando, daqui a pouco você fala, resolvi o problema. Aí você olha, Deus não está mais com você. No último momento da vida, talvez Absalão procurou Deus e não achou. Ele morre distante do seu pai, distante da sua posição, fruto de tudo aquilo que ele construiu. Tantas pessoas distanciadas de Deus, morrendo espiritualmente e levando consigo para esse caixão espiritual dons, talentos, porque Absalão era um homem cheio de talento. Quem sabe seria o sucessor ideal para Davi. Quando você morre espiritualmente, você está levando todo aquilo que Deus te capacitou a ser para o caixão também. Eu termino aqui. Muitos já morreram, estão morrendo com o coração azedo. Como está o seu coração hoje? Como está a sua vida hoje? Quais são as situações mal resolvidas dentro do seu coração? O que tem favorecido dentro do seu coração o crescimento de doenças, doenças da alma, doenças espirituais terríveis?
Porque quando essas doenças crescem, a Bíblia diz que o coração aformoseia o rosto, o coração alegre. Mas o coração azedo transforma o seu semblante. Gente com coração azedo fica feio. Sabe? Esse irmão que está do seu lado, não é que ele é feio, é porque ele está chupando limão. A gente não brinca assim? Você é feio assim mesmo ou está chupando limão? Porque o azedume do limão faz a gente fazer careta. Esse irmão com a cara de azedo é porque o coração de fato está azedo. Mas eu quero te dizer que para todo esse amargo da tua vida, para todo esse fel, existe algo que é doce. Algo que neutraliza o azedume e que neutraliza o amargo, o fel. Isso é o sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus entra em ação na nossa vida, todo o amargo, todo o azedo se torna em doce. O sangue de Jesus é esse neutralizador. Quando eu entendo Cristo, quando eu entendo o sacrifício de Cristo, quando eu entrego na cruz os meus lamentos, as minhas revoltas, quando eu entrego na cruz os meus planos perversos, Oswaldo, e assumo os planos de Deus para a minha vida, quando eu busco fazer a vontade do Pai, não a minha mais, eu deixo de ser Absalão, me torno esse cristão, esse servo de Deus, que está disposto a viver para Deus, que está disposto a receber a correção do Pai, mas não está disposto a nunca abandonar a presença do Rei. Para você que eu dirijo essa palavra pelo Espírito Santo de Deus, permita que Ele faça a obra completa na tua vida. Você, crente, repito, foi chamado para ser sal, não limão da terra. Que o Senhor continue a tratar no teu coração e a gente vai terminar esta live orando por você. E nós vamos cantar uma canção para finalizar. Tá bom? Se o Senhor falou com você nesta palavra, compartilha, comenta, sabe? Marca alguém. Não para, você devia ouvir isso. Não, estou falando para que a palavra ela possa alcançar lugares, corações. E sempre haverá um coração acessível à palavra de Deus. Embora o solo esteja duro nessa terra, mas sempre existe um terreno fértil. Amém? Pai, que a tua bondade e misericórdia nos alcance. Entra com provisão agora no nosso coração, para que tudo aquilo, ó Pai, que o azedume, que o fermento provocou em nós, possa dar lugar para a tua doce e preciosa palavra. Pai, em nome de Jesus agora, entra neste coração azedo e que através do teu sangue neutraliza todo o resultado do amargor, do fel. E vem agora em nome de Jesus suavizar, ó Deus, sentimentos dentro desse coração. Que essa pessoa se incline para a tua palavra, se dobre diante do Senhor, que ela encontre nela mesmo o motivo da própria revolta e veja que ela possa enxergar que ela não é nada sem o Senhor. Pai, que se há alguém do outro lado agora que está entendendo isso, está reconciliando, está retornando para o Senhor, está se dobrando diante da tua voz, que o Senhor acolha-o com a tua doce presença, com o teu Espírito Santo. Eu oro a Deus para que essa palavra se torne verdade e vida no coração de cada um que a recebe. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, pela tua palavra. E que amanhã eles esqueçam o meu nome, mas que Cristo seja lembrado. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor da tua vida. Vamos cantar para a gente terminar? Bora? Em nome de Jesus? Há uma canção, irmãos, que mexeu muito conosco. Mexeu muito comigo essa semana, sabe? Dessa soberania de Deus. Em todo momento da nossa vida, Deus está lá. Eu preguei isso na ceia.
que Ele sempre será o nosso Deus, sabe? Mesmo quando tem sol ou chuva, ou quando tem sim ou quando tem não. E esta verdade que eu quero cantar agora. Não tivemos tempo para ensaiar muito, mas eu acho que sai. E com essa canção a gente termina o culto, tá bom? Deus abençoe sua vida. Dá um alô pra galera. Irmãos, boa noite a todos que estão nos assistindo, tá? Uma semana abençoada na vida de vocês. Me dá um alô pra galera sua. Já deu, tá, gente? É um riso, tá? Deu, né? Vamos lá. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amará, não desamparará, nem desistirá, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, está me ensinando que sempre quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo isso, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está. Será sempre Deus. Vamos lá! E sempre me amará, não desamparará, nem desistirá, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, está me ensinando que sempre és Deus, será sempre Deus e sempre me amará. Declare, não desamparará, nem desistirá, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, está me ensinando que sempre és Deus. Na chuva, no sol, no sim ou no não, és Deus. Quando não entendo, és Deus. No olho do furacão, és Deus. Quando está tudo bem ou tudo mal, és Deus. É Deus na tua vida, tá bom? Há coisas que talvez você não entenda. Há coisas que se passaram e você ainda busca a resposta. Quero te convidar para encontrar Deus no furacão, Deus no sim e Deus no não. Confie em Deus. Nesta
Esta semana, confie nos intentos e nos projetos do Senhor para a tua vida. Deus te abençoe. Que o Senhor te guie por um caminho reto. Fique na paz.